Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos agora analisando a terceira parte, que trata do processo nos tribunais. Estamos vendo o primeiro tópico dessa terceira parte, que trata do sistema de vinculação a certos pronunciamentos judiciais. Vamos, no vídeo de hoje, tratar desse item, o impacto do neoconstitucionalismo. Vamos a ele. A gravidade dos acontecimentos históricos perpetrados na Europa Ocidental em meados do século XX pelos regimes totalitários, com destaque para o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Benedito Mussolini, fez com que os operadores do direito, assim como os filósofos e os cientistas políticos, diagnosticassem a imprescindível necessidade de mudança paradigmática em relação às concepções do direito e da jurisdição. No modelo do Estado liberal, as leis eram consideradas válidas de acordo com um critério meramente formal e independentemente do seu conteúdo, sendo apenas exigida a sua edição pelo Poder Legislativo, então incumbido de editar o direito em sua plenitude. Como a lei era a fonte predominante do direito, todo o poder estava concentrado no parlamento. Após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, os estados perceberam a necessidade de assegurar direitos fundamentais dos seres humanos nos diplomas jurídicos mais elevados de sua estrutura, incorporando valores constantes apenas de documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Nesta toada, as constituições assumem papel de relevo na ordem jurídica, sendo-lhes atribuída a eficácia normativa direta, sem necessidade de intermediação pelo legislador ordinário, o que resulta em sua superioridade em relação às leis e demais atos normativos ordinários. Fazer uma pequena pausa, meus amigos, para recordar aos senhores que durante o texto existem diversas notas de rodapé, como essa aqui de número 362. Os senhores encontram ela conforme o texto vai progredindo, ela aparece lá embaixo para os senhores, e aí o leitor interessado, o ouvinte interessado, pode efetuar pausa no vídeo para tomar as considerações. Eu deixo de fazer a leitura das notas de rodapé para evitar que o vídeo fique demasiadamente extenso, tá bom? Sigamos. A Constituição passa a ser encarada como a lei suprema, irradiando seus efeitos por todo o ordenamento jurídico e dotada de imperatividade, resultando sua inobservância no cumprimento forçado pelos mecanismos próprios de coerção disponibilizados pelo direito. A este movimento convencionou-se chamar neoconstitucionalismo, sendo suas principais características a supremacia e a força normativa da Constituição. Segundo Luiz Roberto Barroso, a principal referência no desenvolvimento do novo direito constitucional é a Lei Fundamental de Bonn, Constituição Alemã, de 1949, e especialmente a criação do Tribunal Constitucional Federal, instalado em 1951. A partir daí, teve início uma fecunda produção teórica e jurisprudencial responsável pela ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países de tradição romano-germânica. A segunda referência de destaque
é a da Constituição da Itália de 1947 e a subsequente instalação da Corte Constitucional em 1956. Ao longo da década de 70, a redemocratização e a reconstitucionalização de Portugal em 1976 e da Espanha em 1978 agregaram valor e volume ao debate sobre o novo direito constitucional. Desse novo modelo teórico decorre uma alteração significativa da função atribuída aos juízes. Com a primazia da Constituição, o princípio da legalidade assume outra conotação, deixando de se atribuir validade às leis apenas por terem sido emanadas do poder a priori competente. Exige-se, então, que o seu conteúdo seja condizente com as normas constitucionais que veiculam direitos fundamentais. Em outros termos, a substância da lei assume papel de relevo, devendo restar conformada aos princípios de justiça infiltrados na Constituição. O eixo central do direito deixa de estar nas leis e passa a se concentrar na Constituição, razão pela qual não se concebe mais a função jurisdicional como mera declaração da lei, mas como aplicação do direito de acordo com as normas constitucionais. Segundo Luiz Guilherme Marinoni, ao se dizer que a lei encontra limite e contorno nos princípios constitucionais, admite-se que ela deixa de ter apenas uma legitimação formal, ficando amarrada substancialmente aos direitos positivados na Constituição. A lei não vale mais por si, porém depende da sua adequação aos direitos fundamentais. Se antes era possível dizer que os direitos fundamentais eram circunscritos à lei, torna-se exato afirmar que as leis devem estar em conformidade com os direitos fundamentais. Mas se essa nova concepção de direito ainda exige que se fale de princípio da legalidade, restou necessário dar-lhe uma nova configuração, compreendendo-se que, se antes esse princípio era visto em uma dimensão formal, agora ele tem conteúdo substancial, pois requer a conformação da lei com a Constituição e especialmente com os direitos fundamentais. O dogma da separação de poderes, nos moldes propostos por Montesquieu, perde sustentação, na medida em que os juízes não são mais tidos por seres inanimados, incumbidos de apenas declarar a vontade da lei, sendo certo que, ao exercer o controle da sua constitucionalidade, os juízes não estão mais submetidos às leis. Com efeito, os direitos fundamentais não valem mais enquanto conformados às leis, mas estas que passam a ter suas esferas de validade e eficácia condicionadas ao respeito aos direitos fundamentais, tendo o controle de constitucionalidade estendido sobremaneira à atividade desempenhada pelo juiz na tarefa de concretização das normas. Dentre as funções acrescidas aos membros do Poder Judiciário, destacam-se a atividade contramajoritária, o exercício hermenêutico de criação do direito e a expansão da jurisdição constitucional. O Judiciário passa, dessa forma, a ter a incumbência de controlar a validade das leis infraconstitucionais frente à Constituição, no exercício de sua função contramajoritária, na medida em que maiorias eventuais do Parlamento podem representar sério risco à concretude dos direitos fundamentais ao editarem leis discriminatórias das minorias. Mesmo a Constituição é tornada mais rígida, sendo exigido um quórum qualificado para sua modificação pelo Constituinte reformador, distinguindo-se, portanto, do processo legislativo ordinário e até mesmo excluindo algumas matérias tidas por essenciais, as cláusulas pétreas do jogo político. Com efeito, o exercício da democracia não se limita apenas a um processo de decisão marcado por eleições periódicas e pela regra da maioria. A leitura constitucional da democracia exige que os direitos fundamentais das minorias sejam respeitados, cabendo ao Poder Judiciário esta análise. É elementar que se perceba que a atividade jurisdicional, nesta acepção definidora da constitucionalidade dos atos do Estado, assume inegável carga de criação do direito. Ao aplicar o direito em um dado caso concreto que lhe fora submetido, o juiz não mais se limitará a reproduzir o texto da lei, devendo confrontá-lo com outros elementos, em especial, para o que nos interessa neste ponto do trabalho, com a carta maior,
assumindo tal tarefa inegável postura de criação da norma jurídica. Os poderes conferidos aos juízes, neste sentido, foram ampliados substancialmente. E o sistema brasileiro possui ainda uma peculiaridade que distancia nossos juízes ainda mais daquele estereótipo idealizado pelo Estado legislativo. Trata-se do controle difuso de constitucionalidade, de inspiração estadunidense, pela qual se atribui a todos os magistrados ordinários o dever de controlar a validade de qualquer ato normativo frente à Constituição, deixando de aplicá-los aos casos concretos que lhes são submetidos à análise, na hipótese de considerá-la inconstitucional. Para se encerrar este tópico, é preciso assentar que esta nova forma de encarar o texto constitucional resultou na expansão da jurisdição constitucional, assim entendida a tutela da supremacia e da força normativa da Constituição pelo Poder Judiciário, seja por meio de um tribunal constitucional, pela delegação de tal mistério a todos os juízes, ou mesmo por um sistema misto, como é o nosso caso. Com isso, a gente encerra a análise do impacto que o neoconstitucionalismo provocou no sistema civil law clássico, no sistema do civil law clássico, romano-germânico tradicional, como ele foi moldado, inspirado, criado. E nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, vamos tratar no próximo vídeo desse outro item. A recepção do pós-positivismo é um outro elemento que contribui para a necessidade de adoção de um sistema de vinculação. Tá certo? Bom, então essas eram as considerações do vídeo de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.